Se tem um livro que eu gosto, é a Bíblia. Agora, se tem uma parte que eu considero subestimada naquele livro, é a regulamentação da escravidão. Porque não é só uma menção passageira, não. Tem detalhe, tem manual, tem norma, tem tutorial. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá livre. Que gracinha, né? Um plano de carreira. Só que tem uma condição. Isso só vale se o pagamento for de um jeito específico. Se alguém comprar um escravo com dinheiro, esse será sua propriedade perpétua. Ou seja, se for comprar escravo, paga em dinheiro ou Pix, porque no cartão você vai ter que libertar. Quanto aos teus escravos e tuas escravas que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravos. Então, estrangeiro pode pegar, pode guardar, pode herdar para os filhos. A Bíblia aprova. É tipo um consórcio de gente. Se um homem vender sua filha para ser serva, não precisa nem completar, né? Vender a filha. Inclusive, se você tiver algum mês sobrando, estiver precisando fazer uma graninha, fica a dica. E me pergunta por que eu gosto tanto desse livro. Pô, velho, é praticamente um guia de práticas abomináveis com selo de aprovação divina. Eis que tenho 2 filhas que ainda não conheceram um homem. Se tiver alguma anta que não sabe o que é isso, é virgem. Deixai-me vô-las trazer e fazei delas o que for bom aos seus olhos. E o que é pior, todo mundo lá na igreja, olhinho fechado, falando em línguas. Amanak Shamanan Tarabranca Suturika Sonabei Sola Kamasutra Larikondra Sheberekia. Entendeu o que eu falei? Nem eu. Quase sugeri pra ele da gente trocar. Ele descia, eu subia, porque deu pra sentir que de maldade o cara entende. Outra passagem que me encanta, sinceramente, me aquece por dentro, é aquela que um profeta careca é chamado de calvo por um grupo de crianças. Dali subiu a Betel. E subindo pelo caminho, uns meninos saíram da cidade zombando dele e diziam: sobe, calvo! Sobe, calvo. Então, virando-se ele para trás, os amaldiçoou em nome do Senhor. E 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. Uma obra-prima. Chamaram o cara de careca. Ele convoca 2 ursas enviadas por esse Deus que é só amor, para resolver uma treta capilar. Se isso não é justiça divina, eu não sei o que é. Porque veja bem, não basta ser vingativo, tem que ser cinematográfico e ridiculamente desproporcional. Ou seja, perfeito. Agora, se tem uma coisa que eu valorizo é a consistência, e a Bíblia não tem. Mas é aí que entra o charme. Porque, olha, em um momento Deus aparece dizendo: não matarás. E no capítulo seguinte ele já está lá instruindo como matar gente direitinho. Quem ferir a outro de modo que este morra também será morto. E depois, a feiticeira não deixarás viver. E o melhor é que o show de horrores não para. A Bíblia, essa grande antologia de bondade, também oferece um buffet variado de assassinatos com aval divino. Matai velhos e moços, virgens, crianças e mulheres, até exterminá-los. Ou seja, mata geral. O cara que mandou. Não tem parêntese, não tem a menos a tia Zuleika. Não. É velhinho? Foda-se. É criança? Foda-se. É virgem? Foda-se. Vai, pois, e destrói totalmente, não poupe ninguém, homem, mulher, meninos, bebês de peito. Até menino mamando entra no pacote. Uma limpeza divina, estilo genocídio do bem, deve ser. Porque Deus é amor com espadada. Qualquer que fizer alguma obra no dia de sábado morrerá. Ou seja, lavou louça, executa. Passou pano na sala, fuzila. O sábado é de descanso, de preferência o eterno. E se você acha que isso é só o Velho Testamento, vamos pro Salmo para dar um pulinho poético. Felizes os que pegaram teus filhos e os despedaçarem contra a rocha. Um salmo que termina com essa imagem delicada. Imagina isso bordado num travesseiro, um presente de batizado. E claro, não podia faltar uma lei voltada para a juventude cristã. Quem amaldiçoar pai ou mãe será morto. Ou seja, adolescente não sobra um. E por último, mas não menos contagioso, e morreram daquela praga 24 mil. Motivo? Sexo interreligioso. Transou com a moabita errada, meu querido? Parabéns! E esse é o livro que te entregam na igreja com dedicatória na capa, para você crescer com fé. Eu não sei vocês, mas para mim, isso aqui é um entretenimento de primeira linha. Outra cena que eu adoro é aquela que Jesus, Big J, até gente boa, tem ele aqui no Zap, o cara é tido como 100% amor, ele olha para uma árvore e tem um chilique. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus
Jesus disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. Sim, Jesus ficou putaço com uma planta, uma figueira, que não tinha figo. Por quê? Porque não era época de figo. Aí ele amaldiçoa a árvore, murcha, morre. E o povo chama isso de metáfora. Ah tá, na hora de abrir o mar vermelho não era metáfora não, né? Transforma a água em vinho não era metáfora. O esquema das ursas lá com careca, tudo real. Mas tretar com a árvore virou aula de poesia bíblica. Talvez ele tava num dia ruim, vai saber. De mau humor, hipoglicemia divina, falta de café, ou de figo mesmo. Mas o que me encanta mesmo é o simbolismo. Condenar por não me entregar o que nunca prometeu. É o tipo de moral distorcida que eu respeito. Inclusive eu adotei e recomendo. Agora tem um livro que me emociona. De verdade. O livro de Jó. Misericórdia. Começa com uma cena que pra mim é absolute cinema. Deus no céu, eu chego por ali, casual, aí ele pergunta: de onde vens? E eu respondo: de rodear pela terra e passear por ela. Clima leve, educado, conversa de gente grande. Aí do nada, ele puxa assunto sobre um tal de Jó, um servo fiel, diz ele. E aí ele me desafia: já reparou como ele é íntegro? E aí eu dou só uma cutucada. Claro, né? Você deu tudo pra ele: família, saúde, boi, cabra, carro, 3 milhões por mês, piscina de vinagre balsâmico. Tira isso aí e vamos ver. E pasme, o velho topou. Suposto criador do universo aceita uma aposta com esse belo diabo que vos fala. O resto é tortura institucionalizada com selo divino. Tira tudo do homem, filhos mortos, saúde arruinada, sem plano de saúde. Perde tudo. E tudo isso só pra ver se o cara reclama. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que alma resignada, né? Quase um coach espiritual. Aí a mulher dele: amaldiçoa teu Deus e morre. E aí ele: falaste como doida. Receberíamos o bem de Deus e não o mal? Perguntar pra mim é assim. Mas enfim, é o relacionamento abusivo mais bem documentado da história. E o povo lê isso com a mão no peito, lágrima no olho, chama de fidelidade. Eu chamo de síndrome de Estocolmo celestial. E sinceramente eu recomendo a leitura, de preferência com um baldinho de pipoca. E aí você lê que teve um cara que ouviu uma voz que mandou ele construir um barco de madeira, para salvar todas as espécies do planeta. Um barco, quer dizer, na verdade tem que ser um transatlântico, né? De madeira, sem vedação. Mas eu gostei. Engenharia, nota 10 em 1000. Uma tragédia natural com estética de conto infantil. Pra mim é arte. E sabe o porquê do barquinho? O Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Bonito, né? O Criador onisciente, arrependido, surpreso até. Tipo aquele cara que monta um grupo de WhatsApp, enche de gente chata, e no terceiro dia ele fala: galera, eu vou sair, virou bagunça. Resultado: dilúvio global, porque ele ficou triste. Agora deixa eu trazer um episódio que sempre me intrigou. Os 40 dias que Big J passou no deserto. Tá lá em Mateus capítulo 4. 40 dias, sozinho, sem comida. Mas aqui é que vai o mistério. Como é que essa história tá tão bem descrita se não tinha ninguém lá pra anotar? Não falou que ele tava sozinho? Não tinha discípulo, não tinha escriba, não tinha nenhum pombo com bloquinho? E qual a única pessoa que tava lá dando um suporte pro rapaz? Esta beldade vermelha que vos fala. Então eu posso contar em primeira e única mão. Levei um lanche, um misto quente, uma coquinha gelada. E aí vem o cara que inventou essa parte na Bíblia. Inventou sim, porque não tinha ninguém lá. E fala que eu fui jogar tentação no metaleiro. Tentação, gente. Se não fosse minha coquinha gelada, ele não tinha nem voltado. Vocês estavam aí sem Messias. Então vocês tinham que me agradecer. Mas não, aí eu fico de vilão. Pra variar, tudo eu nessa merda. No fim das contas, o que mais me impressiona na Bíblia não são as barbaridades em si. É como vocês lidam com elas. Porque se tem um livro que já mandou matar, estuprar, escravizar, vender filha, bater o bebê na pedra, amaldiçoar a árvore, torturar inocente, chamar o urso pra criança. É esse livro. Mas tá todo mundo lá, com a bíbliazinha no colo, mãozinha levantada, chorando como se estivesse lendo um texto do Rubem Alves. A mulher, quando tiver fluxo de sangue, ficará 7 dias separada, e tudo em que tocar será impuro. Lindo, né? Um livrinho que te chama de lixo uma vez por mês. Mas ninguém fala nada, porque menstruar virou tabu. Mas acreditar que um homem viveu 3 dias dentro do peixe é fé. Não usareis roupas de 2 tipos de tecido. Ou seja, se você tiver aí com a camisa mista de algodão com poliéster, já se fudeu. Mas o pessoal ignora, pula. Camarão?
Pode. Tatuagem? Também. O problema é o que você faz no seu quarto, quando você tá pelado. E aí entra o detalhe que eu mais gosto nesse teatro todo. Vocês dizem que a Bíblia é a base da moral, mas quem escolhe o que presta ou não presta é você. Você lê o livro, vê uma parte que parece que foi escrita por um psicopata e fala, ah não, isso aqui não vale mais porque era outro contexto. Aí vê uma frase bonitinha, amar ao próximo, e cola no para-choque do carro. Ou seja, se o Homo sapiens, no caso você, já sabe escolher quais versículos são certos e quais são errados, para que você precisa do livro? Se só uma pequena parte serve como compasso moral e o resto é ignorado, rebatido, racionalizado ou escondido, então você não tá seguindo caralho nenhum. Tá seguindo o que você já acredita e usando a Bíblia como desculpa depois. E aí, sinceramente, só posso bater palma. Porque como entretenimento, tragédia, fantasia, comédia involuntária, coletânea de insanidade com aprovação coletiva, a Bíblia é imbatível. E o melhor, isso aqui é só a primeira parte. Porque se tem uma coisa sagrada nesse livro, é a contradição. E não esquece, lê lá com atenção que algumas das melhores passagens foram ideia de papai aqui. Fica aí com a musiquinha agora. Eu não tô nem fudendo se o que eu falei te ofendeu. Tô nem fudendo, pois quem manda aqui sou eu.